Hoje o podcast vai ser diferente. Estou na Marina de Itajaí com a Cleide Lana, fundadora da Sea Lake em Santa Catarina e sócia da Sea Lake também. Ela vai explicar um pouquinho o que é a Sea Lake, uma das revendas da NX, que também tem em outros estados, mas eu vou deixar ela falar, eu não vou ficar dando spoiler aqui. E ela vai contar um pouquinho também da experiência de estar no mercado náutico há quanto tempo, Cleide? Há mais de 20 anos. Vai ter história hoje para contar. Bastante história aí para falar, sim. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada, Deise, por vir visitar a nossa casa, né? Nossa casa em Itajaí, né? E eu fico muito feliz de poder participar aqui e contar um pouco para todos, né, do que é a história da Sea Lake, o que nós somos, o que é a NX para nós principalmente. Ótimo, porque é bom vocês conhecerem um pouco da história, tanto dos revendedores quanto da NX, e perceber que os nossos revendedores, eles não começaram ontem na náutica, é uma história muito longa de náutica no Brasil. E essa semana, né, eu tive a grata surpresa de estar aqui na Sea Lake com duas NX50, né, na água, e é muito legal isso, a gente vê o crescimento, né, do mercado náutico, não só em Santa Catarina e no sul do país, como em todo o Brasil. E Cleide, para começar, conta pra gente a história da Sea Lake e a tua história na náutica. É uma história grande, eu vou tentar resumir aqui, né? Eu vim para a náutica há 20 anos atrás, eu era de uma empresa de consultoria de marketing de comunicação e eu vim trabalhar num estaleiro nessa área, né? Só que a náutica, quem é do setor e quem gosta de barco sabe, né? O bichinho da náutica pica a gente e a gente... Verdade. Né? Não sai mais, a gente gosta e hoje eu faço o que eu faço por amor, gosto do que eu faço. E se tornou o nosso estilo de vida, já não é mais um negócio, já é o nosso estilo de vida, né? Eu trabalhei em alguns estaleiros e sempre na área de gestão de mercado, conhecendo o Brasil inteiro, conhecendo a necessidade dos consumidores. O Brasil é muito grande, cada região tem uma necessidade diferente. Então, o interior tem uma necessidade de produto, o litoral outra necessidade, não só de produto, de navegação, de uso, né? Então, assim, as culturas são muito diferentes, a necessidade do barco, da customização do barco também, né? Isso me ajudou muito a conhecer e a montar os barcos que a gente vende hoje, né? Então, foram muitos anos aí visitando o Brasil inteiro e em final de 2019 eu decidi abrir a minha loja. Eu queria fazer algo diferente, queria voltar para Santa Catarina, estava atendendo um estaleiro no Rio de Janeiro, eu queria voltar para Santa Catarina e eu queria algo meu, para fazer tudo aquilo que eu sempre ensinava para as revendas, porque o meu trabalho de gestão comercial e de mercado era, além de trabalhar produto, trabalhar como a revenda poderia trabalhar na região dela, para desenvolver a região dela. Tu dava treinamento para os vendedores e para as revendas e analisava o mercado, basicamente é isso. Isso mesmo, a gente desenvolvia mercados para crescimento dos estaleiros. Então, quando você desenvolve mercado, você estuda o perfil do consumidor, do produto e da revenda também, o que ela precisa fazer para atender melhor aquele mercado. E quando eu resolvi abrir o meu negócio, eu queria algo que fosse diferente, com uma necessidade de estar mais próximo a quem usa o barco, mais próximo da água, uma coisa mais pessoal, sabe? Não trata, eu sempre penso que barco não se trata de barco, de produto, trata-se de pessoas. O que essas pessoas querem, né? Como é o jeito delas usar, a família delas usar. Então eu queria um negócio mais pessoal, mais personalizado. A gente abriu a loja aqui da Marina, a Sea Lake já existia em Brasília, e depois disso a gente abriu aqui, aí abriu em Salvador e também temos Paraná. Todo o sul a gente cuida da Bahia, Salvador e também de Brasília, né, que é o nosso primeiro ponto. É onde eu tenho sócio, que é o Ariel, né, para quem não conhece ele, é meu sócio. E é meu sócio aqui em Santa Catarina também. Quando a gente se conheceu num estaleiro e resolveu abrir a loja aqui, então, em conjunto, porque a gente queria essa coisa diferente. A gente não queria uma loja... Eu sempre falo que não adianta você vender 100 barcos por ano ou por mês,
Não adianta você fazer volume e não deixar o teu cliente feliz, né? Então, a minha ideia era fazer um negócio mais pessoal, mais próximo, que hoje eu acho que é um dos principais diferenciais da nossa loja. Mais pra frente a gente vai falar disso. É, com certeza. Sem dúvida, eu acho que tu abordou tudo, né? Tu trabalhava ajudando as outras revendas e estaleiros a crescer no mercado e agora estás trabalhando para ti. E aplicando aquilo que eu dizia para eles fazerem, que muitos não fizeram, né? Infelizmente não fizeram, e a vida foi curta, né? Ou poderiam ter ganho muito mais dinheiro, feito muito mais gente feliz, né? E hoje eu acho que isso faz total diferença aqui. Mas são as escolhas, é o que eu sempre digo. Eu ensino correto, faz quem quer, né? E o diferencial tá aí, não copiar, mas sim você se especializar. Tanto que o sucesso que aí, ó, tem 2 NX50 aí para ser entregue essa semana. É isso aí. Parabéns. E nessa trajetória, né, desde que vocês fundaram a Cia Lake, quais foram os principais desafios enfrentados? Bom, a Cia Lake Santa Catarina tem um baita de um desafio, porque nós estamos entre estaleiros, né? E o Sim, principal mercado de Santa desafio Catarina. nosso, porque o mercado de Santa Catarina é muito desenvolvido, os estaleiros são todos aqui, é um polo náutico gigante. E eu decidi e escolhi, isso foi uma escolha minha, trazer NX, que é feita lá no Nordeste, para vender aqui em Santa Catarina. A gente começou trabalhando regionalmente, né? Quando eu cheguei em Santa Catarina, tinham 3 NX só navegando. Hoje a gente tem no nosso radar em Santa Catarina 185. A maior parte vendida por nós, mas também por terceiros, e o cliente compra uma seminova de fora. Sim, tem só que a gente, né? Traz todo mundo, né? A gente procura, mesmo quando não é a gente que vende, ou o cliente que compra um barco de terceiro seminovo. Esse é uma das coisas que eu resolvi fazer diferente das outras lojas. A gente inclui esse cliente como nosso cliente, né? E a gente passa a visitar a embarcação dele, a conhecer o que ele precisa, que não precisa orientar de como é o uso, para manter o barco e o cliente feliz com a marca também. E o serviço, né? E o serviço também, isso mesmo. E o serviço. Nosso foco é cuidar do cliente, cuidar do barco, deixar ele feliz, né, com a marca. Então a gente evoluiu muito, e o nosso desafio sempre foi, porque eu sou lojista, como qualquer concessionária, a gente decidiu ter uma operação diferente, ter a operação dentro da marina, porque isso facilita muito o nosso uso do barco, né? O cliente chega para fazer um test drive, você vê, a gente acabou de ir lá no cliente, o barco quer sair para navegar, já volta na água, já sai. Diferente do que é uma loja de rua, que você não tem esse acesso, você tem que agendar, o cliente virou outro dia, né? Então a nossa operação, a gente escolheu ser na marina por essa questão de ter a loja junto com a operação de utilização do barco. E aí o principal desafio inicialmente eram os concorrentes, né? E ao invés de cada um estar focado no que faz, o mercado maduro, né? Então, para uma marca que está vindo de fora. Então, a gente levou bastante tempo para fazer um posicionamento de marca aqui, mas hoje eu diria que ela está entre as mais desejadas já de Santa Catarina, e tanto que a gente hoje é procurado. Hoje a gente já não faz mais tanto trabalho de prospecção e o cliente nos encontra. A gente praticamente vende por indicação e por visita de cliente que nos procura. Ótimo, porque a NX, na realidade, ela cresceu muito geograficamente, né? Inclusive fora do Brasil. E isso é reflexo do bom trabalho exercido e as entregas. Enfim, tu continua fazendo o trabalho bem feito e isso facilita bastante, com certeza, para o estaleiro. A Cleide também tem um grande diferencial, ela entende de tudo num barco, mecânica, né? Tu tem essa expertise pelos anos que tu trabalha na náutica, isso é um grande diferencial para os nossos clientes. Isso ajuda muito, porque uma coisa é você comprar um produto de um vendedor que é só vendedor, outra coisa, isso para qualquer produto, né? Sim, um carro com certeza. De luxo, tu tem que conhecer o teu produto, né? Se a pessoa não usa aquele produto, fica muito mais difícil dela auxiliar, né? E a venda de um barco é um suporte, é uma consultoria, não é uma venda de um produto de prateleira. Então a gente é muito mais feliz, e o cliente é muito mais feliz no uso do barco, quando a gente faz o barco do jeito que ele vai fazer para usar. Né, com o tipo de motorização que ele precisa para aquela região, para o tipo de navegação que ele vai ter, na marina que ele vai guardar. Então isso é importante. E também a questão do suporte técnico depois. O meu telefone está sempre ligado,
24 horas por dia, 7 dias por semana. O cliente me liga à noite, me liga final de semana. A gente sempre tem um atendimento, tanto para venda quanto para o pós-venda. Precisa de alguma coisa, é urgente, já me liga, fica ali no WhatsApp, já passo para a equipe já sai fazendo. Então, isso de entender o que está fazendo, o que é o barco, facilita muito, porque às vezes o cliente quer uma dica de algo que é só ligar um botão no barco, um disjuntor que está desligado. Então a gente já conhece a utilização do barco e acaba auxiliando nisso também. Porque tu também é usuária. Eu sou usuária, né? E eu adoro o barco, né? Eu adoro navegar, sou marinheira. Sou a dona da loja, marinheira, e eu gosto, a gente curte final de semana, faz churrasco, navega, enfrenta às vezes o mar alto, então a gente tem assim, a gente acaba aprendendo, né? Acho que no começo todo mundo tem que aprender muito, né? Hoje já com 6 anos de loja aqui, a gente já aprendeu muito com o uso do barco. E é totalmente diferente, tá? A visão que a fábrica tem de uso de barco e a visão que a gente tem de uso de barco, a gente que está no front, na água o tempo todo, é totalmente diferente, realmente. Só sabe quem vive isso para poder auxiliar o cliente. Por isso que é bom pegar um vendedor, uma loja com pessoas que têm essa expertise. Né? E eu já naveguei com ela. E a gente foi para o Caixadaço e na volta a maré estava bem complicada. Eu vou te dizer que ela pilota bem, pode confiar. É isso porque eu vivo constantemente com medo de mar, né? Eu tenho medo de água, eu tenho pavor de água. Não, e eu navego todo dia. Então... E eu navego todo dia. Então, para mim, assim, eu confio no produto deles. Eu acho que esse é o principal diferencial, você confiar no produto. Eu confio muito no que eu vendo. Eu tenho muita certeza do produto que eu vendo. Né? Tanto no produto que eu compro da fábrica para revender, quanto no produto que eu navego, né? Isso faz total diferença. Ah, com certeza. E falando em evolução de loja, né, de carreira também, de funcionária a ser proprietária, empresária, me fala o que tu enxerga, né, de evolução no mercado náutico nesses anos que tu está no mercado náutico, em todo o Brasil? De forma geral, quando eu comecei, as pessoas queriam ainda barcos, o maior barco, o primeiro barco, né, que se comprava, ele era no máximo 25 pés. Os estaleiros eram focados em barco desse tamanho. De 2010 para cima, para frente aí, é que começou o pessoal a procurar mais barco com hardtop, 40 pés. O perfil do consumidor mudou muito. Se usava muito barco pequeno ou grande iates, que eram importados, não eram fabricados no Brasil, né? Então, se a gente falar das marcas gerais, assim, a Cessa não estava no mercado, a Schaeffer vendia o principal barco da Schaeffer maior, era uma 36 na época, né? Tinha ali, a barca que mais vendia deles era a 29, era a 26, a 29, a 36 depois, que era 34, passou para 36, a Fokker era até 26 pés, Ventura eram barcos até 26 pés, ninguém fazia barco grande, né? De 2010 para frente, o consumidor começou a querer um barco maior, grande que eu diga acima de 36 pés, já com hardtop, né, com um pouco mais de estrutura para pernoite, apesar de que o consumidor brasileiro não pernoita, né? A maior parte dos consumidores querem o conforto do pernoite. Então, um ar-condicionado, o gerador, o quarto, a cabine fechada, a cozinha, né? Então mudou muito esse público. Hoje a gente tem as 2,50 que eu estou vendendo aí, uma é o segundo barco do cliente, que foi de uma 38 para uma 50. Mudou bastante. E o outro nunca tinha comprado um barco e o primeiro barco foi umas 50 pés. Nossa, mudou bastante. O perfil do consumidor mudou bastante, né? E hoje o consumidor de água de interior é muito diferente do consumidor do litoral. O barco não é diferente, mas o consumidor é diferente. O tipo de uso, então a importância da gente, como a gente vai configurar o barco, a configuração, o tipo de motor, o tipo de plataforma que usa, né? Isso muda bastante assim do litoral. Só que o interior também já está procurando barcos de grande porte, né, para as represas, começou a desenvolver muita estrutura náutica que a gente não tinha, né? Porque assim, a empresa consegue crescer o tamanho do barco se a estrutura da marina também atende a isso. Com certeza, não consegue, o mercado né? precisa acolher, de forma geral. Acho que evoluiu muito, a gente está com o mercado bem mais maduro. A questão de vir produtos de fora importados, de empresas de fora produzir no Brasil, melhorou muito a qualidade de quem está no Brasil produzindo aqui, porque se obrigou a melhorar a qualidade para ser competitivo, se obrigou a fazer produto maior para ser competitivo, senão perde o mercado. Porque as estrangeiras, né,
estão no Brasil, né, e estavam vindo para o Brasil. Isso faz o mercado E amadurecer, na né, época e tinha muito crescer. incentivo aqui e o pessoal Uhum, vinha, começava a ver o mercado uhum, explodindo, não, vamos para o Brasil porque lá tem muito mercado para vender barco. uhum. E isso faz também com que grandes marcas, né, eu respeito todas as marcas que estão aí, Sim. isso é importante, né, as grandes marcas que a gente tem aí lançaram produtos maiores e foram cada vez para produtos maiores, até por questão de gestão, profissionalização do estaleiro, né, e a gente entende que o estaleiro ele sobrevive se ele consegue fazer embarcações maiores. Embarcação de pequeno porte não são rentáveis para o estaleiro, ele tem que fazer Uhum. um volume muito grande para valer a pena, né? Porque o custo é grande, o custo fiscal, tributário é tudo muito grande, né? Então, a mão de obra, né, o estaleiro, fabricação de barco é 100% manual. Você não É, tem robô para exatamente. nada, então o custo de mão de obra é muito grande. Então, Aham. você fazer um barco pequeno, fazer um barco grande, você tem que ter muitas pessoas, você tem que ter o estofador, o fibreiro, o eletricista, o mecânico. É É, uma obra-prima, é né, uma obra-prima, né? uma Então, a obra-prima. construção de um barco é uma obra-prima, tudo muito manual, né? Uhum. E as pessoas não têm noção disso, né? É, eu A gente acho que está lindo, dentro do estaleiro, a gente tem noção, chega a arrepiar em pensar é assim, verdade. porque começa do zero, uma manta e sai um iate lindo do outro lado. Isso é para qualquer marca, né? Toda marca, eu falo sempre, as marcas elas têm uma assinatura diferente, porque às vezes tem um tipo de material utilizado diferente, um layout Uhum. diferente e tal, mas a forma de Design, né. fabricar é igual para todas elas, né? Então eu respeito muito isso e respeito todas as marcas, né? Aí veio uma grande evolução para nós, para o mercado, que é a NX, né? A NX foi uma coisa assim espetacular, né? A gente lá atrás apostou, a gente entrou na Aham, marca, ela tem 11 anos, eu entrei tinha sim. 5, né? Então já tem Aham. 6 anos de loja aqui. E lá atrás, quando eu apostei, claro, ainda era um estaleiro que estava em crescimento, mas a gente olhava com uma boa expectativa, né? E o design da NX também, né, quando tu olha, tu vê que é uma NX, o Eu design, as reconheço todas as NX linhas. de longe e os clientes Aham. reconhecem também. Porque por uma coisa muito simples, por que que eu apostei nesse estaleiro e nessa marca, ao invés de podia ter pego qualquer marca aqui para abrir aqui em Santa Catarina, Uhum. até porque a gente conhece todo mundo do mercado, né? Eu imagino que não teria dificuldade nenhuma em abrir uma porta Com com uma certeza. qualquer marca aqui, né? O que que eu vi na NX? Um produto diferente. Ela me incomodava quando era minha concorrente. Uhum. É sério, a NX me incomodava quando era minha concorrente. Então eu pensei, bom, se eu vou abrir uma marca, eu vou abrir com aquilo que não tem em Santa Catarina, que é novo em Uhum. Santa Catarina, e com um produto totalmente diferente, inovador. O que que faz a empresa ser diferente? Os produtos são projetos genuínos, originais, Uhum. nasceram para ser aquilo que está ali. Então, começou lá do projeto lá da 28, da 29, cabinadinha, os barcos menores ali, Uhum. só que já começou de um produto que atendesse o que o consumidor precisava daquele produto. Então, a gente precisa de um barco de 28 pés, motor de centro, com um bom banheiro, mas que seja proaberta. Um produto de 29 que tenha 2 camas. Então, assim, o projeto nasceu para atender o uso. Sempre olhando para o consumidor, isso é Sempre. O importante, né. produto é desenvolvido naquilo, não é o que a empresa quer fazer, é o que o mercado precisa, o que o mercado está pedindo. Uhum. E como eu era especialista em mercado antes, e eu olhava aquele produto e digo, pô, o meu não vai conseguir competir com esse produto aí. E de Uhum. fato, eu cheguei a essa conclusão várias vezes, assim, por mais que a gente se esforçasse, não conseguia produzir. Por quê? Porque eram projetos antigos. E desenvolver um barco custa muito caro. E a NX, ela desde o primeiro barco, o projeto, ela investiu muito em projeto, investiu muito em fábrica. Uhum. Como todo estaleiro iniciante, óbvio, erra não em projeto, erra às vezes em acabamento, em material, porque está começando lá na fábrica. Uhum. Então eu digo, os barcos da NX de 2021 para trás, 2022 para trás, eram um tipo de produto. Hoje é outro, né. Apesar de ser o mesmo projeto da Uhum. fibra, o barco já não tem mais nada a ver com o que era feito lá. Evoluiu muito. Evoluiu muito. E falando em evolução agora de NX, né? Isso é Uhum. muito claro para a gente que é revendedor. Porque no começo eu comecei pequenininha, hoje a gente vende barcos grandes, fatura muito bem, Uhum. né? Mas a gente começou pequeno, peguei todo o capital que tinha, eu e o Ariel, e abrimos aqui a lojinha, era um container na Marina Itajaí com 2 barcos na frente.
E a gente desenvolveu também um trabalho que hoje todos os concorrentes estão aqui, que é uma feira aberta todos os dias. Né? Mas a NX evoluiu muito, porque a cada barco que a gente traz, a gente percebe assim, poxa, esse barco já não tem mais o que eu fazer para entregar. Tipo, ele já vem pronto. No começo a gente tinha sempre que fazer um ajuste, né? Então agora o barco vem com aqueles ajustes normais, de motor para região, sim, que né? é normal, configuração e tal. Mas o barco vem pronto, embaladinho, plástico, sensacional, assim. A NX ela teve uma evolução espetacular, principalmente depois que buscou Pininfarina, os barcos maiores, né? Então a gente aprende, né, Cleide? E o Jonas investe muito em desenvolvimento, né? Isso traz o diferencial. Gente, pra gente que está nesse mercado, que conhece barco, conhece todos os concorrentes, quando a gente entra num barco, nossa, assim, é gratificante. Orgulho, a felicidade, né? É um orgulho, é uma coisa impressionante. Porque você vê assim, um estaleiro que pega o resultado dele, é claro isso, o estaleiro pega o resultado dele e investe em desenvolvimento de fábrica e desenvolvimento de produto. Ele investe nele mesmo, ele cresce por isso. Hoje ninguém mais para essa fábrica, ninguém mais para esse estaleiro, ninguém mais para essa marca. A gente está terminando de construir a planta para 62 agora. E que foi um sucesso. Qual barco que lança, qual a marca? Falei para mim, que lança uma 62 pés, que sai da feira de lançamento com 9 unidades vendidas, negociadas. E aí, quando a gente fala de negociado, não é assim uma promessa de compra, é comprado, com contrato. Com certeza. Né? Que é o que é diferente da gente, tudo, né? Tudo certinho. Tudo, vendemos sem barco. Não, tá aqui, ó, são 100 contratos, né? Tudo certinho, pagamento na conta e tal. E qual é a marca que lança uma 62, né? E quando eu falo de Pininfarina, é uma coisa assim, que eu acho que a Pininfarina, ela veio para a NX aquele negócio, nosso barco já é bonito, nosso barco já é bem feito. E eles vieram nos dizer que dá para fazer melhor ainda. Então, é uma coisa que surpreende, tá? E a gente que atende o consumidor do Sul, que está acostumado com todas as outras marcas, aqui a gente tem o que é o Ocean Ferretti, Ferretti, Schaefer, Cessa, Fibra Forte, está tudo aqui no nosso quintal. Então a gente conhece o consumidor e o consumidor vem conhecer o nosso produto. E o feedback que a gente recebe é extremamente positivo. Você viu, você acabou de participar aqui de um cliente. Ela estava atendendo um cliente, eu estava ali olhando e é surpreendente o feedback, surpreendente o feedback de cliente de marca grande que olha nossos produtos e diz assim, nossa, mas vocês evoluíram, o seu produto está muito bonito, está muito bem feito, já começa já querer comprar o produto, né? Porque antes era uma visita olhando e dizia, tá bom, tá aí, é o produto que tá aí, tá no mercado, estamos conhecendo. Agora não, o cliente que entra, ele deseja. E aí a gente volta naquilo que eu te falei, né? Hoje a gente já é procurado e desejado. Isso assim, me deixa muito feliz, porque realmente o barco surpreende, o produto surpreende. A forma NX de ser surpreende, da família, do Jonas, do Augusto, da dona Elizabeth, a forma deles tocarem o negócio, né, de estar presente. Eles usam um barco todo final de semana, isso faz total diferença. E eles estão presentes também na vida do revendedor, né? Isso é importante, estão próximos às revendas. Tão próximos, sabe da história da gente, conhece a nossa família. A gente se tornou uma grande família. Quando a gente fala assim, esse time é o quê? É o NX time, a gente perde com convicção, porque assim, não é só um NX, um time NX, é a família NX. A gente entra para esse negócio e se torna família, né? Às vezes precisa de uma ajuda, uma coisa diferente para um cliente. Nunca eu recebi um não da fábrica. Sabe, sempre, Jonas, vamos fazer diferente para poder atender esse cliente, vamos fazer isso dessa forma. A fábrica está sempre muito aberta. E o que mais me impressiona é que qualquer sugestão que a gente dê de melhoria no produto, o próximo barco já vem com aquilo e já está toda linda. É acolhida a sugestão, é acolhida, vista, né? Não tem arrogância com o mercado, sabe? É assim, aquele negócio, estamos juntos, estamos aí, vamos fazer o negócio crescer. Isso nos faz sentir muito bem e muito tranquilos naquilo que a gente vende. Quando eu te digo que eu tenho orgulho do produto que eu vendo, eu exponho do lado de qualquer outra marca aqui na Marina, com total convicção que o cliente vai entrar no meu barco e vai gostar do meu barco, e pode botar qualquer marca do lado e vai gostar do barco. Porque realmente o barco surpreende. Assim. Isso é ótimo de ouvir. E se você ainda não curtiu e compartilhou esse vídeo, dá um joinha, deixa o seu comentário que depois a gente responde e compartilha com seus amigos. E se você ainda não conhece a NX e é aqui de Santa Catarina, venha na Marina Itajaí,
fale com a Cleide, ela está sempre por aqui, ou com o Vitor também, que é o filho dela, e já entende tudo sobre barco, e nós estamos presentes em outras regiões do país também, mas vale a pena vir conhecer a NX. Cleide, e falando de diferenciais, qual o maior diferencial da Sea Lake que tu vê? Tu já falou um pouquinho, mas eu queria que tu focasse em alguma coisa. Qual é o diferencial da Sea Lake que para o cliente, né? O que vocês oferecem que tu não vê por aí? Bom, eu vejo que são duas coisas. A questão técnica. A gente tem verdade. muito conhecimento técnico de produto, né? Talvez por já ter passado por tanto estaleiro, né? A gente fazia montagem de barco, estava dentro da fábrica o tempo todo, né? Então, conhecimento técnico de fabricação, de montagem, de marca, de material, de tudo isso a gente conhece muito. Então, a gente não vende um produto que o cliente quer comprar, a gente vende o produto que vai ser bom para esse cliente, porque nem sempre ele sabe o que vai ser bom para ele. Ainda mais quem está entrando, ainda né? mais quem está entrando. Então, essa consultoria a gente faz, a gente nunca vende um barco do cliente chega e diz, eu quero esse barco aqui, já vem com a lista pronta do que ele quer. E muito ao contrário, às vezes o cliente vem com pergunta que eu fico pensando, para que ele quer saber essa pergunta para ele não vai ser tão importante. E muitas vezes até a gente tem que convencer o cliente que aquele motor ou aquele produto não é o adequado para ele, porque ele botou na cabeça, alguém botou, ele viu, mas não é pro uso dele, né? O cliente tem que ser feliz com o que ele vai usar, então não adianta ele comprar algo ou grande demais ou pequeno demais, ou com uma motorização errada, ou com uma configuração errada, né? Então, o principal diferencial, eu acho que Sea Lake aqui é esse, assim, o Vitor é meu filho, ele tem 24 anos, né? Então eu tô há 20, né? Ele entrou bebê. Hoje ele é engenheiro formado e resolveu tocar o negócio comigo. Então a gente toca o negócio, a gente é muito presente, assim como o Jonas é presente na fábrica, a gente é muito presente aqui, apesar da gente ter a nossa equipe de pós-venda, de operação, de vendedor, tudo a gente é muito presente, porque eu acho que é esse toque que faz a diferença, né? Certeza. E o segundo ponto é a questão da disponibilidade e do ver o nosso cliente como parte da nossa família. Eu conheço todos os nossos clientes, onde moram, quem são as famílias, o nome dos filhos. É uma proximidade muito grande, a gente realmente é família, né? Então, a gente tenta ajudar o máximo possível, deixar ele feliz. A gente curte com eles, a gente navega com eles. Então, o nosso negócio é próximo. Os clientes me ligam a qualquer hora, eu dou o meu celular pessoal para eles me ligam a qualquer hora. Eu acho que isso faz diferença. Porque o nosso consumidor, ele durante a semana, em horário comercial, ele está dentro da empresa dele, fazendo o negócio dele lá. Fazendo acontecer lá para ele poder comprar o barco. Ele vai falar comigo quando? Final de semana, à noite. Se eu não tiver essa disponibilidade, certamente o nosso negócio se torna um negócio frio. Por mais que pareça um lojista ser próximo, um vendedor ser próximo, é diferente. Né, daquele que realmente está próximo à noite. Você não é só ligar, quero vir na marina, quero conversar à noite, quero vir na loja, quero navegar. A gente está sempre disponível, sempre disponível. Eu acho que essa proximidade com o consumidor e a questão da venda técnica faz total diferença com a Sea Lake. Eu tenho certeza que sim. Inclusive porque o mercado náutico ele é diferente dos outros mercados, né? É preciso estar disponível fora de horário comercial. É uma necessidade, porque o nosso cliente, ele não tem tempo, como tu falou. Então, ter essa disponibilidade e também o conhecimento técnico é o que eu falo. Muitas pessoas perguntam no Instagram, eu que respondo no Instagram só para vocês saberem, tá? Não é robô, sou eu que respondo. Aqui também é a gente que responde. Isso todo mundo. É um diferencial. E eu responde na hora já, é impressionante. E responde assim, a gente procura responder na hora, né? Tá ali, sempre dá uma resposta, não deixa o cliente na mão. E uma coisa importante que eu vejo e eu falo para os clientes no Instagram é preço, preço, preço. Eu quero este barco, e eu sempre falo, e vocês que estão no nosso Instagram, que já falaram comigo, só não sabiam que era eu pergunto, olha, onde você vai usar, ou fale com o nosso especialista, porque o nosso especialista vai te dizer a motorização que você precisa usar para essa embarcação, a motorização vai depender de onde você vai navegar, isso como mesmo, a Cleide falou. Então não é só o preço, mas a motorização, qual é?
Você sabe, é poupa ou inboard, que também já muda por aí, né? Então são várias coisas que só um especialista vai poder te dar a informação correta. Aí sim ele vai te dar o preço correto. Exatamente, a gente monta os nossos orçamentos em cima da necessidade do consumidor, né? Então, vai ter família, tem família para usar, vai botar a plataforma é para jet ou para criança, já muda o tipo de plataforma no barco. Isso, e como tu falou, assim, às vezes ele procura uma 34 e você analisando, olha, eu acho que uma 29 te atende nesse momento. Já aconteceu várias uma vezes. 37 te atende. Já aconteceu várias vezes do cliente estar na dúvida se ele vai avançar na compra ou não, porque ele não quer, ele acha na cabeça dele que ele precisa de uma 40 pés na cabeça dele. Só que para o que ele vai usar, ele pode usar uma embarcação menor. Uma 34. Né? E aí, às vezes, ele demora muito mais para chegar na compra do barco dele, porque ele acha que ele tem que pegar um barco de 2,5 milhões, 3 milhões, né? E ele pode pegar um barco de 1 milhão, 1 milhão e 200, que vai atender ele inicialmente, a família dele, até para dar essa para curtir o mundo, e né? ele pegar o gostinho, desse lifestyle, porque né? assim, não é só quem compra, não é o cliente, é a família toda. Então, teu filho vai gostar, tua família vai gostar, a tua mulher vai ser parceira. Eles vão querer te acompanhar, né? Vão querer te acompanhar. Então, tem várias perguntas aí que numa conversa, uma venda de barco nunca é uma conversa de meia hora, sempre é uma conversa de algumas horas, né? E às vezes o cliente deve achar que a gente quer saber da vida dele para qualquer outro motivo, não. Na verdade, a gente quer saber como ele vai usar o barco mesmo para poder atender bem, né? E muda muito, desde o barco que vai para água doce. Tem gente que pergunta, é diferente o barco de água doce do barco de água salgada? Porque o barco, basicamente porque o barco de água salgada ele flutua mais, então ele precisa menos motor, né? Barco de água doce, menos, né? Tem gente, eu só quero um barco se for de água doce. Muitas vezes o barco de água doce é menos cuidado do que de água de sal. Exatamente, vai de cuidado, né? Vai do cuidado, até porque na água de sal, donos, marinheiros faz um serviço melhor de limpeza, porque ele vai adoçar cada vez que sai, né? Cuida da casa de máquinas, às vezes da água doce nem sempre faz esse cuidado, tal, né? Então são características pequenas assim, mas principalmente onde vai navegar, calado, marina, estrutura de marina, né? Entender se o cliente quer fazer trajetos maiores ou menores para poder dar esse atendimento. A consultoria é importante, né? Tem que ser, né? É importante, a experiência traz isso e aqui na Cialei que você encontra essa experiência, tá? Fale com a Cleide e curta aí o nosso vídeo. Cleide, e a tecnologia? O que ela impactou nesse processo de compra e venda de lanchas? Desde hoje, eu te diria que 90% dos nossos clientes são de redes sociais e internet, né? Eles já pesquisaram em algum lugar. Aqueles que não são indicação, né? Eles já pesquisaram em algum lugar e eles vêm. Então, é muito importante a forma que a gente se mostra para o mercado, né? A gente estar presente, a gente responder rápido, né? Quando você não tinha o WhatsApp, era fácil, só tinha o telefone da empresa, não atendia durante o dia, né? Aí, no final, a telefonista atendia e passava recado para o comercial e o cliente levava 3 dias para ter a resposta que ele queria, né? Hoje a resposta que ele quer é na hora, né? Então, por um lado, é bom para o cliente, porque ele está no momento de folga dele e ele quer aquela resposta na hora. Quem está pesquisando quer a resposta na hora. Eu sou assim, eu sou consumidora de várias outras coisas. Me deixou para responder no outro dia, já não tem mais tempo, porque no outro dia eu estou na minha empresa e a minha cabeça é cheia de outras coisas, resolvendo as coisas da empresa. Quando tu manda mensagem, porque, eu tô ali pesquisando, eu queria saber aquela resposta agora, quão agradável é você saber que tem uma pessoa do outro lado, que não é um robô, né, que te responde exatamente o que você precisa, né. Então, acho que a tecnologia ajudou nesse ponto de atendimento, na agilidade do atendimento, né, porque embora a gente venha por indicação, mas até o cliente comprar da gente, ele vai ver as provas sociais, quantos barcos a gente já entregou, se a gente existe mesmo, como é que tá o nosso Instagram, se tem cliente lá, se é de verdade, né, porque a gente vende um produto de alto valor agregado, então você tem que ter a confiança, a relação de confiança, né? E só depois disso o cliente realmente vem para a loja, né? Daí já vem para a operação para navegar, para conhecer o barco, aí já é uma diferença, né? A outra questão que a tecnologia ajudou muito, eu acho que na questão da navegação, né?
Os primeiros barcos aí que a gente tinha tudo mecânico, falando mecânico, tinha que ter um conhecimento muito maior, né? Você tinha que ser marinheiro, conhecer do motor, ver o que aquele relógio estava querendo dizer, se estava aquecendo, se não estava aquecendo. Hoje, você entra num barco, você aperta o botão, você tem piloto automático, antena por satélite. Então você para em qualquer lugar. O joystick, né? Joystick. Você para o barco. É uma beleza. Você consegue parar o barco entre dois barcos no pier com vento, sem ter problema nenhum. Você só vem de ladinho, ele gira 360. Então, nesse ponto, a tecnologia ajuda muito. Tanto que hoje você precisa ter marinheiro para o teu conforto. Né? Porque, eu estou com o barco em tal lugar, o marinheiro vai buscar para limpar o barco, para manter o barco, é muito importante. Mas muitos clientes navegam sozinhos. Eu navego sozinha. Eu navego em umas 50 pés sozinha. Nos nossos barcos, assim, a gente navega sozinha. Mas tem tudo. Olha lá. A carta náutica, o Navionics, te dá onde você tem que navegar, onde você pode ir, onde você não pode ir. Você cria uma rota igual o Waze, né? Você cria uma rota, vai. E vai, exatamente. O joystick te permite fazer a manobra que você quer. O Skyhook, no caso da Mercury, ou a antena DPS, no caso da Volvo, te ajuda, porque se você está num lugar que você quer parar o barco sem ter alguém para te ajudar, você aperta nela, está ali. Fica ali. Aí é piloto automático, é autorrota. Você vê as telas do computador, ele te fala, né? Exatamente. Motor Boreste, isso, rabeta, isso. Antigamente só dava um bip, aí o bip, você tem que tentar descobrir o que é. Um número, às vezes. Não, você dava uns códigos de erro, né? Você ficava pensando, o que é isso aí? Vou parar o barco e vai explodir, né? Não, na verdade, hoje você sabe tudo, porque a tecnologia te permite isso. É muito mais fácil hoje. Você tem a nossa 50 ali, ela tem uma tela toda de leitura de motores e outra tela toda de leitura do barco, de como ele está, como é que tá a bateria. É só você olhar, apertar os botãozinhos ali, que aparece uma bateria, você vai saber se ela tá boa, se ela não tá boa, já vem os alertas na tela. É tudo muito fácil, né? Você tem um joystick no comando central, no fly, na popa, então você está parando lá atrás. É assim, a tecnologia ajudou de forma geral todos os segmentos, só que o segmento náutico era muito pouco profissionalizado até pouco tempo atrás. Então, em 2008, 2010, você tinha excelentes carros no Brasil, carros importados e excelentes carros feitos no Brasil também, né? Dali para frente começaram a ver tecnologias. E hoje a gente fala assim, por exemplo, tecnologia do IPS, todo mundo fala, mas IPS é um problema. Já foi um problema quando começou. Hoje em dia não é mais problema, né? Já mudou, a Volvo já mudou. Motores que precisavam de arrefecimento com água salgada, aí precisa ficar trocando mufla. Hoje você tem aí marcas e motores que o arrefecimento fechado, já não tem mais esse problema, né? Então, assim, a tecnologia vai evoluindo. Você pega os motores de polpa de Mercury, a cada 2 anos você tem que fazer uma revisão. Econômico, você navega, o barco já sai planado. Então, você olha assim, o mercado mudou muito, inclusive para o mercado de motor de polpa, que deixou de existir em determinado momento, né? E voltou agora, mas veio com outra proposta, já não é aquele motorzinho de serviço, já é um negócio tecnológico, então você tem toda a leitura no Verso View, na tela e tal, né? É muito fácil hoje de navegar. E também, para quem não sabe, todos os nossos barcos tem motores de popa ou motores inboard, né? Então isso também a tecnologia trouxe, porque tecnologia também é flexibilidade. É a mudança no mesmo modelo. Antes, não, tu tinha que fazer um modelo para inboard, um modelo para popa. E a NX conseguiu trazer para toda a linha, e a toda a linha mesmo, a 50 tem também. Olha as nossas redes sociais, o nosso Instagram, tem lá postagens de toda a linha com inboard e com popa. Isso legal. Isso assim, não tem só a ver com a área de navegação, né? Tem a ver com várias outras coisas que o cliente quer mesmo, porque a manutenção mais baixa, quando você fala em popa, né? Manutenção mais baixa, sai planado, encosta o barco na areia sem problema, você levanta ele por completo, encosta na proa, né? E hoje a gente tem 50 pés com 3 motores, com, né? 44 pés. Ficou linda e não perdeu. Com plataforma submergível, inclusive por trás. Não perdeu espaço. O que eu vejo na NX, que não tem nas outras marcas, assim, os nossos barcos de popa não perdem a plataforma, porque o cliente quer o popa, quer o inboard,
né? Pra O ocupar board que a a gente fala é o plataforma. centro, né? Que pode ser centro rabeta ou centro IPS, no nosso caso, né? Então, o motor de centro, ele está sempre, ele libera todo o espaço de polpa. Você tem um espaço gourmet, churrasqueira, que não tinha antigamente, que passou a evoluir, hoje praticamente todos os barcos do mercado têm. No caso da NX, já todos nascem já com um espaço gourmet maravilhoso atrás, que era uma das coisas de projeto. Desde a 26. Desde a 26 até a nossa 62, aquele negócio. A área. Barco feito para brasileiro é outra história, feito por brasileiro, por quem usa para brasileiro é outra história, né? Não quer dizer que é um barco com materiais brasileiros, não, porque a maior parte dos materiais são importados. Exatamente. Né? Mas é feito, a funcionalidade dele, a função dele, né? Então, assim, quando você fala do popa, ele perdia muito a plataforma. Os nossos barcos de popa não perdem a plataforma, porque ele tem uma extensão de casco. E não é só o plug lá atrás, não, é a extensão do casco. O casco é alongado e depois que tem um plugzinho lá pro motor de popa. Isso faz o barco navegar melhor, já sai planado, sai leve, a utilização, o consumo dele é muito baixo. São barcos maravilhosos. Tem gente que não gosta porque não é tão bonito, esteticamente falando, como um motor de centro-rabeta. Ele é mais funcional, mas não é tão bonito quanto um motor de centro-rabeta, e não é mesmo, né? Mas gosto é gosto, né? Gosto é gosto, porque nos Estados Unidos é o que mais vende. Tipo, o mercado americano gosta de mostrar um monte de motor lá atrás. De popa, eles botam 5, 6 motores. Cultura, né? Só que é um mercado muito mais evoluído que o brasileiro, com certeza, né? A gente tá anos atrás do mercado americano. Sim, lá é mais maduro, né? É um mercado muito mais maduro. Mas eu acho que essa tendência do popa no Brasil também vai... Acho que ela vai se consolidar. Já aumentou, né? A gente tem sentido muita procura aqui na região, Santa Catarina, mar, não necessariamente precisa, né? Mas o que a gente tem de legal? Porque você consegue montar o barco para atender a necessidade do cliente, que é, poxa, esse cliente, a gente está com 2,50 aqui, uma IPS e uma rabeta. Por quê? 2,50 fly, uma com IPS e outra rabeta. Mas 50 rabeta? Bom, o cliente tinha uma necessidade, ele navega num rio que tem baixo calado e a marina dele puxa o barco na carreta e a necessidade dele era a rabeta para poder descer num calado menor. Então você deixa o barco com menos calado, muito mais funcional, consegue chegar em qualquer lugar. Né? Aí você tem a possibilidade de botar 3 motores se você quer muita potência, botar 2 motores. E a gente está muito satisfeito com o resultado que deu. A gente lançou agora, veio a primeira NX50 com 2 motores de 6480, que é o lançamento da Volvo Mundial. Então o primeiro barco do Brasil montado está aqui com a gente homologou a primeira 50 no Brasil aqui, e o resultado foi espetacular. Chegou em 36 milhas o barco, com 14 pessoas dentro, contravento, com tanque cheio, tudo. Então, um barco que deu um resultado maravilhoso com 2 motores a rabeta, né? Aí, por outro lado, a gente tem IPS, que é uma outra necessidade do cliente. Os dois são da mesma região, só que um vai deixar numa marina com vaga molhada. Então, ele quer o IPS para ficar na água. A gente preparou o barco com a tinta venenosa. Aí a diferença do especialista, né? Saber como vai usar o barco para saber entregar o que o consumidor vai entregar. Exatamente. É que um barco não é um carro. Apesar de a gente achar, né, que já vem completinho como um carro, como eu falei. Precisa da consultoria de um especialista, né? Não é só o preço, mas é a consultoria. Essa consultoria é de graça. É só você se permitir, né? Bater um papo, tomar um café com a gente sempre tá aqui. Eu adoro falar de barco. Falar de barco, para mim, falar de navegação, sair de barco, conhecer barco diferente, isso é um prazer pra gente, né? Tá no nosso... Lembra que eu falei que é estilo de vida? Não é mais um negócio, é só um estilo de vida, né? Tanto que a minha família toda tá nisso, né? É verdade. Podia ter tido, o Vitor teve a opção de trabalhar em várias outras empresas, inclusive negou convites de outras empresas para poder estar aqui no negócio, porque é um negócio que a gente gosta de navegar, gosta de estar dentro dos barcos, gosta de conhecer o que tem de bom. Então, eu acho que esse assim, faz diferença na consultoria também. Né? Com certeza, e venha para cá. Venha na Cia Lake, aqui na Marina Itajaí, conhecer a Cleide e tomar um café com ela. Cleide, para a gente finalizar, o que você deixaria assim, de dica para a pessoa que está querendo entrar no mercado náutico, nesse lifestyle? Qual seria a tua dica para o primeiro barco?
Olha, O melhor ponto de partida para essa o pessoa. melhor ponto de partida é procurar o especialista para entender como ele vai usar esse barco, né? Ótimo. Mas é muito mais fácil do que você imagina. Ter um Uhum. barco é muito mais fácil do que você imagina, é muito mais acessível do que você imagina. Tem gente que acha, barco é porque assim, né, nas redes de televisão só passa o barco do Cristiano Ronaldo de 60 milhões, né? Mas a gente tem barco aí zero de 500 mil, hoje na nossa linha de 500 mil a 13 milhões, né? Então tem um portfólio gigante, além dos seminovos também, que tem aí, às vezes o cliente quer começar com um barco menor. Agora, uma coisa que o cliente se engana muito, que ele acha que ele tem que começar com o pequeno para ele aprender. Às vezes o pequeno é mais difícil dele ter e ele vai se desgostar mais rápido, né? Porque vai pegar mais vento, não é tão confortável. Então, o ideal realmente é o barco que ele vai usar. Então, assim, está começando no mercado, conversa com um especialista, conversa com uma revenda próxima a você, conversa com alguém que conheça a tua região de navegação, né? A tua situação, e principalmente assim, com quem entende de montar barcos, porque eu vejo hoje que tem alguns barcos no mercado que a gente recebe seminovos de várias marcas, não só da nossa, que foram montados por vendedores ou por pessoas que não tiveram um conhecimento muito bom. Sim. E acabaram montando o barco errado. Claro, tem coisas que a gente consegue corrigir, tem coisas que a gente não consegue corrigir, né? E aí deixa o cliente insatisfeito com aquela marca, Frustração, né? Frustração, né? Isso de qualquer marca, tá? De qualquer marca, não tô falando só de NX aqui, né? E então, assim, o primeiro passo é você entender como é a tua família, quem que você quer navegando com você, principalmente. Importante. Você está fazendo um barco para sair com uns amigos, para fazer festa? Você está fazendo um barco para sua família e às vezes levar amigos em casais? Você está fazendo um barco só para ter uso, para aluguel? Então, assim, cada característica é diferente. O primeiro ponto é você pensar como vai ser esse teu uso, né? Isso nos facilita muito até ajudar a construir o barco, né? E o segundo ponto é aonde você quer chegar em termos de investimento. Porque eu vendi um barco semana passada de 50 mil reais, uma seminova de 16 pés. Assim como a gente está aí com o nosso quintal aqui, com 2 barcos de 6 milhões parados aqui no meu quintal que eu estou entregando, né? Então, o bolso depende muito de cada família, mas você pode ser feliz num barco, mesmo com pouco investimento. Então, depende muito do que você quer. O primeiro passo é escolher um especialista. O segundo passo é entender que um barco muda a sua vida. É verdade. É muito bom esse estilo de vida. Ele muda a sua vida. Você vai ter a sua família mais próxima a você. Mas você vai estar na água. A água dá uma energia espetacular. Água doce, salgada, mar, não importa onde seja a água, traz energia. Então, se você tem um trabalho muito exaustivo durante a semana toda, navegar é uma coisa, além de ser eu digo, barco é a conquista da família, né? Que chegou ao ponto de poder comprar um barco e curtir. Mas também é um negócio que agrega muito para a família. Vai estar sempre junto. Teu filho é pequeno, vai trazer um amiguinho contigo, porque vai gostar de andar de barco. Teu filho está contigo. Na adolescência, ele continua contigo, porque os adolescentes também gostam de vir andar de barco. Não está lá enfiado num quarto, num videogame e tal. Está em contato com a natureza, te conecta com a natureza, te conecta com outras pessoas que têm o mesmo propósito que você, qualidade de vida, de estar na água, de estar com a família, te conecta com outras pessoas. Quando você não tem a família, você é solteiro, quer curtir, te conecta com outras pessoas que também querem a mesmo estilo. É muito legal, porque a náutica traz isso, tu faz muitas amizades novas. É isso aí, você consegue abrir, você tem outras tribos. Exatamente. É tribo, você começa a ter outra coisa, você vai ter lá o teu sócio na sua empresa, os muito teus legal. amigos aqui, mas você tem os amigos da água. A gente tem grupos aqui de amigos da água. Hoje eu estou indo para tal lugar. Quando você vê, tá todo mundo encostando para fazer churrasco e tal. E pessoas que têm o mesmo propósito, estilo de vida, energia e posicionamento até financeiro e estabilidade muito próximo a você, porque no barco vai quem está de barco, né? Então, assim, aqui não é uma questão de separar classes, mas quando você quer
fazer, até inclusive. Algo mais exclusivo, inclusive, né? Mas assim, eu quero ter relacionamento com pessoas para negócios, aqui eu tô falando de negócio também, entende? Relacionamento com pessoas que têm empresas, empresários e tal, eles também vão estar lá. Conexões. Né? Então são coisas diferentes. Você vai estar no final de semana na água porque você quer só curtir, beleza. Você tem a turma que quer curtir, você tem a turma que quer fazer negócio na água, você tem a turma que quer fazer festa na água. Então é muito legal, esse barco te permite muitas coisas. E as diferentes classes de barco e tamanho de barco te permitem coisas diferentes. O barco pequeno vai te permitir se divertir próximo onde você está, numa água brigada. O barco maior vai te permitir ter uma casa de praia em qualquer lugar. Pode ter uma casa de praia na Ilha do Mel, de frente para a Ilha do Mel, Porto Belo, de frente para Porto Belo. Posso ter na Ilha de Florianópolis, posso ter uma casa onde eu quiser. Né? E aí o barco maior te permite isso, passar mais tempo dentro, porque ele tem mais estrutura para isso. Né? Então, finalizando o nosso podcast, que foi muito divertido. Cleide, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, né? Tu deixou várias mensagens, mas eu quero que tu deixe uma mensagem aí para o nosso público e também deixe os teus contatos. Deixo sim. Bom, se você não, a minha única mensagem, se você não navega ainda, comece a navegar, porque isso vai mudar a sua vida e vai mudar para sempre. Saúde, família, qualidade de vida vai mudar para sempre. Barco antigamente era problema, hoje em dia já não é mais. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia e muito serviço à disposição, né? E navegar é maravilhoso, gente. Com relação à marca, né? Acho que a gente já evoluiu muito no que tinha de falar de NX, né? Hoje eu digo, se não conhece ainda, vem conhecer. Eu falo para todo cliente nas minhas redes sociais, se você não conhece o NX ainda, vem conhecer antes de comprar o seu próximo barco. Certamente, se ela não está na sua lista de compra, ela vai passar a ser a sua lista de compra. E isso eu tenho vários exemplos, mas vários exemplos de clientes que já tinham acabado de comprar marca concorrente aqui dentro da marina, aí foram ali, almoçaram, viram o meu barco porque estava limpando e tal, vieram entrar no barco e dizer, esse aqui é a tua 34? Peraí, mas a da concorrente no mesmo porto, ela só me oferece isso e o teu oferece isso? Não, então eu vou comprar o teu. Então, meu recado é, comece a navegar, bota a NX aí na sua lista, porque você vai ver o diferencial do produto, você vai gostar. Um produto feito brasileiro para usar, funcional, navega bem, ótimo acabamento, qualidade estrutural sensacional. Pós-venda muito bom, porque é feito pela revenda, mais próximo a você também. E os meus contatos, a gente tem aí o @CeaLake e nós temos o @NXBoatsSC, porque a gente está em Santa Catarina e aqui a gente está desenvolvendo a marca também, que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Estou muito feliz hoje. Nós também temos orgulho de tê-la, né, conosco. E para quem não sabe, foi ela que me trouxe para o mercado náutico há uns 15 anos atrás. Eu também bastante tempo, não deixei mais o mercado. Isso aí. Estou aqui e venha você também, conheça a NX, venha na CeaLake, curte, compartilha e deixa o seu comentário. Obrigada por estar aqui conosco e até o próximo podcast. Valeu, galera. Até mais.